Contos e crônicas pela paz. Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra, antes arma, aprende a ser ponte. Esta série nasce desse instante. Vivemos cercados por pressa e opiniões que se atropelam, tudo é fugaz. Mas ainda temos a literatura. E a literatura é o território onde o humano reaprende a ser humano. Não é fuga da realidade, é travessia, escolha ética, é silêncio fértil. Contos e crônicas pela paz é uma roda de escuta ao pé do ouvido. Seja no rádio, nas plataformas ou na intimidade de quem para um instante e escuta. A cada episódio, um conto, um ensaio literário, uma poesia, uma crônica, um trecho de romance. Vozes do Brasil, da América Latina e de outros cantos do mundo, onde a dor virou linguagem e a linguagem, encontro. A literatura ensina que, mesmo em meio às guerras e opressões, é possível revelar a humanidade. Na solidão da leitura descobrimos comunidade. No sertão, surgem veredas. Na metrópole da multidão solitária ou na aldeia imaginada, inventamos mundos. Ninguém floresce sozinho, e a literatura é esse fio invisível que rega a humanidade em comunhão. A paz começa dentro, mas não termina ali. Expande-se em círculo. Alcança o vizinho, a escola, a praça, a floresta. Está na palavra que escolhemos dizer. Por isso, paz é verbo, prática e cultivo. Escutar uma história até o fim é um gesto político. É quando recusamos a simplificação e permitimos que o outro exista em sua complexidade. E quando nos reconhecemos nas narrativas alheias, a comunidade humana se entrelaça e o inimigo perde o rótulo. Este podcast é para quem acredita que a arte abre frestas onde a violência parecia definitiva. Cada episódio será uma pequena fogueira na noite do mundo. Uma roda onde a palavra vai iluminar e não ferir. Que cada conto seja semente. Que cada crônica seja cuidado. Que cada escuta seja começo. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos sustentar juntos o silêncio que grita ao coração do mundo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcast que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Olhos d'Água, de Conceição Evaristo. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali. E a insistente pergunta martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses. Posso dizer, entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusativo. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência. Sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Decifrava o seu silêncio nas horas de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, entretanto, me descobria cheia de culpa por não recordar de que cor seriam seus olhos.
Eu achava tudo muito estranho, pois me lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela. Da unha encravada do dedo mindinho do pé esquerdo, da verruga que se perdia no meio da cabeleira crespa e bela. Um dia, brincando de pentear boneca, alegria que a mãe nos dava, quando, assim, deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheias, se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos então uma bolinha escondida bem no couro cabeludo dela. Pensamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e uma das minhas irmãs, aflita, querendo livrar a boneca-mãe daquele padecer, puxou rápido o bichinho. A mãe, nós rimos e rimos e rimos do nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos dela? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali as crianças andavam nuas até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes as histórias de infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. E era justamente nesses dias de par com nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pedaço de terra que circundava o nosso barraco. As flores eram depois solenemente distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Nós, princesas, em volta dela cantávamos, dançávamos, sorríamos. A mãe sorria de uma maneira triste, com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos da minha mãe? Eu sabia, desde aquela época, que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do templo, ela se sentava na soleira da porta. E juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos, e havia aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe então espichava o braço que ia até o céu, colhia aquela nuvem e repartia em pedacinhos, enfiava rápido na boca de cada uma de nós. Tudo tinha de ser muito rápido antes que a nuvem derretesse e com ela nossos sonhos se esvanecessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e, com os olhos alagados de prantos, balbuciava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. Eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva, sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos da minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava. Chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite a pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu estava fora da minha cidade natal. Saíra de minha casa em busca de melhor condição de vida para mim e para minha família. Ela e as minhas irmãs tinham ficado para trás. Mas eu nunca esquecera minha mãe. Reconhecia a importância dela na minha vida. Não só dela,
mas de minhas tias e de todas as mulheres de minha família. E também, já naquela época, eu entoava cantos de louvor a todas nossas ancestrais, que desde a África vinham arando a terra da vida com as suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras, nossas Yabás, donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento resolvi deixar tudo e no dia seguinte voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. Assim fiz. Voltei, aflita, mas satisfeita. Vivia a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda aos orixás deveria ser descoberta da cor dos olhos de minha mãe. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar extasiado os olhos da minha mãe, sabe o que vi? Sabem o que eu vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então eu compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água. Águas de mamãe Oxum. Os calmos mais profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma se tornam um espelho para os olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com um gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente no meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho, mas tão baixinho, como se fosse uma pergunta para ela mesma, ou como estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. E escutei, quando sussurrando minha filha falou: Mãe, qual é a cor tão úmida de seus olhos? Há um instante raro em que o mundo suspira e o ruído se recolhe. É quando a palavra antes-arma aprende a ser ponte. Este podcast nasce desse instante em que a literatura nos devolve ao humano que somos. Que cada conto seja semente, que cada crônica seja cuidado, que cada escuta seja começo. Contos e Crônicas para a Paz é uma série de podcasts que faz parte do projeto Cultura de Paz, Artes pela Paz, do Instituto Casa Comum e multitude de projetos sociais e culturais. Realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 975692-2025, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução.